Estimado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações e bênçãos no Senhor para você. Nesta segunda-feira, dia 20 de fevereiro, estamos aqui para meditar a palavra de Deus, trazer presente em nossos corações a graça do amor de Deus em nossa vida. Iniciar a semana com a palavra de Deus em nossos corações, fazendo a experiência da graça de Deus que sempre renova as nossas forças, que sempre dá coragem para o nosso bem viver. A verdadeira sabedoria nos leva a estar em sintonia com Deus na oração. E esta alimenta a fé e é fundamental para nos libertar da realidade maléfica que perturba a sociedade, que tira a nossa paz e o nosso sossego. Por isso devemos buscar sempre na palavra de Deus esta direção segura para a nossa vida de todos os dias. É feliz aquela pessoa que coloca na palavra de Deus a segurança de suas vidas. Por isso, nós devemos rezar e buscar sempre a graça de Deus. A leitura de hoje, primeira para a liturgia da igreja, é Eclesiástico, capítulo 1, versículos de 1 ao 10. No Salmo 92, nós rezamos: Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. E o Santo Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 14 ao 29, onde nós vamos meditar um pouco neste momento o nosso programa Toque de Fé. A partir do texto de hoje, nós vamos ver que Marcos reúne aqui fragmentos extraídos de várias outras narrativas de cura e exorcismo. E fica em destaque a fragilidade do entendimento dos discípulos. Fica realçada a importância da fé e da oração na vida de todo discípulo. A fé expulsa o espírito mudo e surdo e a oração fortalece a nossa fé. Sempre que o espírito ataca a vida daquele filho, jogando-o no chão, nós podemos imaginar que seja isto mesmo que os espíritos maus fazem conosco. Nos joga no chão, nos derruba, tirando a nossa alegria e a nossa esperança e confiança em Deus. O pai do menino, que nós vimos no Evangelho de hoje, descreve com detalhes o mal que aquele espírito faz ao seu filho. E ele não aguenta mais, por isso ele procura primeiro os discípulos, mas não adianta. Então, diante desta realidade, desesperado, ele pede a Jesus. É tanto sofrimento que ele mal acredita que pode receber a cura. E vai dizer: se tu queres. Mas Jesus tudo pode. Para Anselmo Green, um escritor, monge beneditino, podemos tirar muitas lições desta passagem. Ele diz que o mal que nos deixa fracos no chão, muitas das vezes nos impede de falar, de expor os nossos sofrimentos e tenta até mesmo nos tirar a alegria, a esperança e o vigor de viver com mais alegria. Não necessariamente tirar a vida em si, mas uma vida saudável, alegria, o vigor. Nossas armas para vencer esse mal é a humildade, a fé e a oração. Por isso nós devemos cultivar todos os dias em nossa vida a virtude da humildade, a ousadia da fé e a força da oração. O pai do menino sabia que não tinha fé suficiente e foi humilde em pedir mais. Pediu que Cristo o ajudasse na sua fraqueza, na sua limitação, e falar com Deus, mesmo que de uma forma simples, mas dirigindo-se a Ele, já é uma forma de oração. Quando Jesus cura o menino, ele fica como morto, porque faz parte desse processo levantar-se, recuperar da queda. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Por isso, peçamos graça de ter humildade, ir em busca de mais fé, com mais súplicas e orações, pois aquele que tem fé, para aquele que tem fé, tudo é possível. Que busquemos com coragem, com ousadia, sempre mais uma vida de oração e possamos rezar sempre: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé.
e principalmente quando algum mal nos acometer. Tenhamos força, fé e humildade para acolher a mão de Jesus, que vem nos levantar sempre. Por isso, rezemos confiantes todos os dias. Pai, reforça a minha fé, de modo a me predispor a ser beneficiado por Teu Filho Jesus, por meio do qual Tua misericórdia chega até a minha vida, transformando o meu coração, transformando o meu ser, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo esperança. Por isso nós devemos nos perguntar quais os males precisam ser curados na nossa vida. Qual caminho estamos dispostos a percorrer para que Jesus realize de fato um milagre na nossa vida e na nossa história. Busquemos sempre a graça de Deus. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem coloca a sua vida nas mãos de Deus todos os dias. Bênção de Deus para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações e bênçãos no Senhor para você. Esta terça-feira, dia 21 de fevereiro, Deus nos concedeu a graça de estarmos aqui novamente para meditar um pouco a palavra de Deus, trazendo paz, alegria e esperança para os nossos corações. No serviço a Deus, as provações são inevitáveis, mas Ele cuidará de nós e de nossos caminhos, enquanto nos ensina a permanecer fiéis ao Espírito do Santo Evangelho. Por isso, a confiança em Deus, ela é fundamental na nossa vida todos os dias. Ter sempre coragem, ter sempre um objetivo, ter sempre um foco para a nossa vida e nunca desviar do caminho do Senhor. Olhar sempre para Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida, a alegria, a esperança, aquele que dá sentido à nossa existência todos os dias. Por isso, ao meditar a palavra de Deus, no Santo Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 30 ao 37, nós devemos perceber esta vida, esta animação missionária de Jesus. Vejam no Evangelho de hoje que Jesus parte de Cesareia de Filipe com os seus discípulos, atravessam a Galileia a caminho de Jerusalém, simplesmente com o desejo de anunciar o projeto libertador do Pai. Sabendo a grandeza dos chefes de Israel, também poderia afetar os seus discípulos, pois entre eles já discutiam sobre este assunto. Demonstra-lhe quem será maior no reino dos céus. O modelo de grandeza no reino é a criança, sobretudo por causa da humildade, da simplicidade e do acolhimento ao novo. No mundo onde todos lutam e buscam poder, todos querem mandar e aparecer, devemos pedir a Jesus o dom da humildade, da simplicidade, da mansidão e da pureza do coração. Por isso, Jesus, nós devemos pedir a graça de sermos fiéis à sua palavra, à sua mensagem de vida, de alegria e de esperança. A nossa vida na presença de Jesus deve ser oração. Pedir a graça de sermos pequenos neste mundo, mas grandes na presença do Senhor Jesus. Devemos rezar sempre: Jesus, como é grande a vossa humildade. Ó Divino Rei da Glória, quando vos submeteis assim aos vossos sacerdotes, sem fazer qualquer distinção
entre os que vos amam e os que são pobres de espírito diante da grandeza de Deus. Ó meu bem amado, sob o véu da branca hóstia, como me apareceis manso e humilde de coração. É o que nós lemos em São Mateus, capítulo 11, versículo 29. Para me ensinar a humildade, não podeis abaixar-vos mais. Por isso, para responder ao vosso amor, eu quero ser capaz de desejar que os meus irmãos ponham sempre no último lugar e convencer-me de que esse lugar me pertence. Eu sei, ó Deus, que vós derrubais a alma dos orgulhosos, mas aos que se humilham dais uma eternidade de glória. Quero assim pôr-me na última fila, partilhar as vossas humilhações, a fim de tomar parte convosco deste projeto de vida que traz alegria e esperança para o nosso bem viver. É a graça de Deus que transforma o nosso coração. É o amor misericordioso do Pai que nos mostra o caminho dos céus. Mas, Senhor, conheceis bem a minha fraqueza. Cada manhã tomo a decisão de praticar a humildade. E à noite reconheço que cometi ainda muitas faltas, por orgulho, por vaidade, por autossuficiência, por vaidade pessoal. Perante isto, sinto-me tentado a perder a coragem. Mas sei que o desencorajamento é também orgulho, é também egoísmo. Por isso eu quero, ó meu Deus, fundar a minha esperança só em vós. E uma vez que tudo podeis, dignai-vos fazer nascer na minha vida a virtude que eu desejo. Para obter essa graça da vossa infinita misericórdia, repetir-vos-ei muitas vezes: ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração, o nosso coração, semelhante ao vosso. Assim, nós vamos encontrar a grandeza diante de Deus. Assim, nós vamos ser mais felizes. Assim, nós vamos ser comparados àquela criança. Quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja como esta criança. Quem quiser ser o maior, seja aquele capaz de servir a todos. A maior grandeza de nossa vida como cristãos está na capacidade de servir aos nossos irmãos e às nossas irmãs. A exemplo de Jesus, quando nos diz, na noite da Quinta-feira Santa, dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa. Bênção de Deus para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações e bênçãos no Senhor para você nesta quarta-feira, dia 22 de fevereiro, dia que celebramos a festa da Cátedra de São Pedro. Os antigos romanos, neste dia, comemoravam os seus falecidos em torno de uma cátedra, uma cadeira vazia reservada aos fiéis defuntos. Testemunhada desde o século IV, a festa salienta a missão atribuída a Pedro, princípio e fundamento visível da unidade da Igreja. Por isso, hoje, celebrando a Cátedra de Pedro, rezemos por toda a Igreja, rezemos de modo especial pelo Papa Francisco, que tem a missão de nos guiar, de nos conduzir na fé,
tem a missão de conduzir a Igreja de Cristo. Rezando com o Salmo 22, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Quando de fato nós somos conduzidos pelo amor de Deus em nossa vida, acolhendo os ensinamentos da Igreja, não nos falta coisa alguma nesta vida para sermos felizes, para buscarmos sempre a graça de Deus. Por isso, hoje, na festa da Cátedra de São Pedro, nós meditamos o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 ao 19. Nós vimos que a profissão de fé de Pedro, com o elogio de Jesus, é próprio do Evangelho de São Mateus. Pedro professa a fé cristológica, messiânica, herdada da tradição davídica do Rei poderoso. No Evangelho de Marcos, Jesus descarta este messianismo. Mateus valoriza diante da sua comunidade de discípulos oriundos do judaísmo. Na narrativa de Mateus, encontramos duas de suas características mais próprias, mais dominantes. Ele acentua a dimensão messiânica de Jesus e já apresenta sinais da instituição eclesial nascente. Ele pretende convencer estes discípulos de que em Jesus se realizam as suas esperanças messiânicas, moldadas sob a antiga tradição de Israel. Daí o acentuado caráter messiânico atribuído a Jesus por São Mateus. Os cristãos afastados das sinagogas começam a estruturar-se em uma instituição religiosa própria, na qual a figura de referência é Pedro, já martirizado em Roma. Pedro é apresentado como fundamento da Igreja e detentor das chaves do reino dos céus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. A fé professada por Pedro se dá em um momento crucial da vida de Jesus e o anima a seguir rumo à paixão. Pedro recebe uma bem-aventurança. Feliz és tu, Simão, pois não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso tem o dom de ser pedra de alicerce, sobre o qual Jesus constrói a igreja e lhe dá o poder de ligar e desligar. É o que nós temos no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 17 ao 19. Por isso, como cristãos, nos fundamos na fé de Pedro e dos outros apóstolos, que não temeram nada e nem a ninguém. Mesmo passando na boca do leão, foram salvos e preservados. Deram a vida por Jesus, deram a vida por causa do reino dos céus. Eles falavam de boca cheia e tinham o que dizer sobre Deus. Será que nós temos feito a mesma coisa? Eu e você, que temos feito no que toca a nossa fé em Deus. Por isso devemos, confiantes, com coragem, entusiasmo, pedir a Jesus a graça de sermos audaciosos no anúncio do Reino dos Céus. Senhor Jesus, cria no meu coração o mesmo amor por Ti e por Tua Igreja que puseste no coração de Pedro e de Paulo e de todos aqueles que foram chamados diretamente por Ti, para sermos fortes, perseverantes na fé, corajosos, audaciosos, todos os dias, sem medo, com coragem, com alegria e disposição. É preciso que o reino de Deus aconteça a partir da nossa colaboração, a partir da nossa experiência de fé na comunidade. Busquemos sempre a graça de Deus. Por intercessão de São Pedro, a bênção de Deus para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Estimado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações e bênçãos no Senhor para você, esta quinta-feira, dia 23 de fevereiro, dia que celebramos a memória de São Policarpo, bispo e mártir de nossa igreja. São Policarpo viveu na Turquia e deu testemunho da fé em Jesus Cristo, abraçando o martírio. Discípulo de São João Evangelista e amigo de Santo Inácio de Antioquia. Foi bispo de Esmirna. A narração que atesta o seu martírio constituiu o mais antigo documento sobre o culto aos mártires, sobre esta vida de entrega, esta vida corajosa na presença do Senhor Jesus. É feliz quem a Deus se confia, é o que nós rezamos no Salmo 1. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 41 ao 50. São Marcos, capítulo 9, versículo 41 ao 50. Veremos que o discípulo do reino, no exercício de sua missão, deve ser muito cauteloso, para não se tornar ocasião de pecado para quem está dando os primeiros passos na fé. O pecado, neste caso, consiste em refutar Jesus e se recusar a aderir ao reino anunciado por ele. E os próprios discípulos, agindo de forma inconsiderada, corriam o risco de se tornarem culpados deste fracasso e serem julgados por isso em suas atitudes. As atitudes inconsideradas do discípulo em missão podiam ser muitas. Eles corriam o risco de serem intransigentes e impacientes, não respeitando o ritmo próprio de cada pessoa no seu processo de adesão a Jesus. Não estavam livres do espírito farisaico que os levava a ser extremamente severos e exigentes com os recém-convertidos, esvaziando as exigências quando se tratava de si mesmos, com a liberdade adquirida junto a Jesus. Podiam ter atitudes chocantes para os pequeninos, ainda atrelados a antigos esquemas, que só com dificuldade deixavam-se permear pela novidade do reino, levados por um espírito corporativista. Podiam ceder à tentação de selecionar com critérios humanos os novos discípulos, excluindo pessoas predispostas para o reino, mas que não satisfaziam as suas exigências básicas no discipulado. A denúncia de Jesus contra esta mentalidade foi violenta. Se o discípulo não se desfizesse desta visão deturpada, corria o risco de ver-se perdido, condenado. É muito comum ouvirmos que isso ou aquilo é escândalo para as pessoas. E normalmente, quando isso acontece, o fato está relacionado com questões morais. O escândalo é muito mais do que isso. Dar escândalo significa ser ocasião de pecado para outras pessoas, independentemente da natureza ou da forma do pecado. Jesus nos mostra no Evangelho de hoje a importância que devemos dar para os nossos atos, para que eles sejam testemunha da nossa adesão ao reino de Deus e não uma negação da nossa adesão, que tenha como consequência o afastamento das pessoas. Não podemos nos esquecer de que a nossa fidelidade a Jesus no nosso dia a dia é a nossa grande arma no trabalho evangelizador. Por isso, diante de todos esses riscos e perigos que nós corremos, nós devemos rezar todos os dias confiantes a Deus. Pai, torna-me forte para tirar da minha vida tudo quanto possa servir de contra-testemunho a meu próximo e levá-lo a afastar-se de si. Procuremos aproximar as pessoas de Deus, dar testemunho da fé, do anúncio da palavra de Deus, daquilo que anunciamos, que seja de fato a nossa vida boa notícia,
Que seja a nossa vida evangelho, boa nova na vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos proteja todos os dias de nossa vida. E a bênção de Deus para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Estimado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações e bênçãos no Senhor para você nesta sexta-feira, dia 24 de fevereiro. Veremos no programa de hoje que nada se compara a um amigo fiel. A fidelidade e o amor no matrimônio e na amizade constituem as condições para que a união e a comunhão de vida sejam duradouras. Sejam para sempre, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da vida. Por isso nós devemos rezar com o Salmo 118. Guiai-me pela estrada do vosso ensinamento, todos os dias. Santo Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 1 ao 12. Estamos diante novamente dos fariseus, que já tinham uma opinião formada sobre a questão do divórcio. Eles não buscavam uma resposta, mas armavam uma cilada para Jesus. Eles não estavam focados nos princípios de Deus sobre o casamento, mas na concessão mosaica para o divórcio. O que queriam era colocar Jesus contra Herodes. Foi nesta mesma região que João Batista foi preso e degolado por denunciar o divórcio ilegal e o casamento ilícito de Herodes. Os fariseus instigavam Jesus a ter a mesma atitude de João, pensando que com isso teria o mesmo destino. O que os fariseus queriam era que Jesus se tornasse intolerável em termos políticos e religiosos. Por outra, eles queriam colocar à prova a ortodoxia de Jesus, para poderem acusá-lo de heresia. Se Jesus dissesse que era lícito, ele afrouxaria o ensinamento de Moisés sobre o divórcio. Mateus registra essa mesma pergunta acrescentando um dado importante. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É o que nós lemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 3. Moisés havia ensinado que se um homem encontrasse alguma coisa indizente na mulher, lavraria carta de divórcio e a despediria. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. A grande questão é entender o que significa esta coisa indecente. Jesus não cai na armadilha dos fariseus. Ele respondeu à pergunta deles com outra pergunta, abrindo a porta para a verdadeira interpretação sobre a concessão de Moisés acerca do divórcio. Algumas verdades são destacadas aqui. Deus instituiu o casamento, não o divórcio. O casamento é a expressão da vontade de Deus, não o divórcio. No princípio, quando Deus instituiu o casamento, antes da queda humana, não havia nenhuma palavra sobre divórcio. O divórcio é fruto do pecado. Ele é o resultado da dureza do coração do homem e da mulher. Enquanto o casamento é digno de honra entre todos. É o que nós lemos na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Jesus, como supremo intérprete da Escritura, diz que Moisés
não mandou divorciar por qualquer motivo. Ele permitiu por um único motivo: a dureza de coração. Mateus registra a pergunta dos fariseus assim: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? São Mateus capítulo 19, versículo 7. Na verdade, Moisés nunca mandou. O divórcio nunca é um mandamento ou ordem, mas uma permissão. E uma permissão regida por balizas bem estreitas, ou seja, de fato, a dureza do coração do ser humano. O casamento foi instituído por Deus, o divórcio não. O casamento é ordenado por Deus, o divórcio não é. O casamento agrada a Deus, o divórcio não agrada. Deus ama o casamento. O divórcio jamais foi o ideal de Deus para a família. Não podemos esquecer que o divórcio existe de fato por causa da dureza do coração humano. Tanto o contexto anterior como todo o ensinamento das Sagradas Escrituras fala de reconciliação, fala de arrependimento, fala de perdão. Por isso, o padrão é o coração de Deus. O perdão é a graça de Deus, não o coração duro do homem. Antes de falarmos de divórcio, temos que falar sobre o que é casamento e sobre reconciliação, sobre perdão, sobre possibilidade de recomeçar de novo a vida. Depois dessa compreensão é que podemos achar espaço para falarmos de divórcio. O divórcio por questões banais. Quantas vezes as pessoas dizem: o amor acabou, achou alguém mais atraente, não sinto mais nada, ou não há comunicação. O divórcio não é a resposta definitiva. Muitas das vezes ele abre feridas na vida das pessoas. As consequências são terríveis para todos. Por isso o caminho seria, e a solução poderia ser o caminho do perdão, não o caminho do divórcio. Por isso rezemos hoje por todos os casais. Pai do céu, Deus de amor e bondade, que os casais cristãos unidos pelo sacramento do matrimônio saibam reconhecer e realizar o mistério de comunhão que os chama a viver o amor, a alegria da realização, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida. Conceda, Pai de bondade, muita paz, muita alegria, muita esperança para todos os casais. E por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, a bênção de Deus para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você. Fique com Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser.